Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e estamos de volta com o canal Disnéfilos depois de quase um mês sem postar, mais de um mês na verdade, sem postar vídeo em um novo formato. Agora teremos vídeos semanais, vídeos mais completos sobre assuntos variados a respeito da Disney, sem contar que as críticas rápidas também estão de volta. Essa semana agora que vai entrar, devo fazer pelo menos 2 por dia para correr atrás do prejuízo. Teremos maratona de Bela e a Fera, teremos alguns filmes que já foram lançados no Disney Plus esse ano, então a gente está de volta com todo vapor, a todo vapor, com conteúdo para vocês. E vídeos grandes aqui no YouTube, pelo menos uma vez por semana, todo domingo aqui no canal Disnéfilos, tá bom? Então esteja inscrito no canal se você por acaso for novo por aqui e ative o sininho para você receber notificação tanto das críticas rápidas todos os dias, quanto dos vídeos semanais que serão postados todo domingo, tá bom? E o assunto dessa semana, o vídeo que eu quero fazer hoje é falando sobre uma série que chegou ao Disney Plus, série da Walt Disney Animation Studios, que não foi muito comentada, né? Eu não sei se ela foi assistida por muita gente ou não, eu só sei que eu assisti mais de uma vez, eu assisti quase 3 vezes, na verdade, e eu tenho algumas coisas para conversar com vocês a respeito dessa série. A série se chama Iwaju e vamos lá, será que é uma boa opção dentro do Disney Plus? Será que depois de alguns fracassos recentes, a Walt Disney Animation Studios está de volta com grandes e boas produções? Você vai descobrir minha opinião agora. Antes, já falei para se inscrever no canal, não se esqueça de deixar o like no vídeo, que é muito importante para ajudar o canal a continuar crescendo. Também, se você puder me ajudar, deixa um valeu demais aí, que ajuda bastante também financeiramente o canal para eu continuar com esse projeto aqui. Tem algumas ideias bem legais para o futuro, então se você puder e quiser me ajudar, essa é uma grande opção, tá bom? E agora vamos para o que interessa. Daniel, roda a vinheta. Iwaju é a nova série da Walt Disney Animation Studios em parceria com um estúdio de quadrinhos, com um estúdio de HQs africano chamado Kugali. Se eu não me engano, o estúdio é da Nigéria, inclusive, né? Um estúdio de HQs que surgiu com a ideia de contar histórias, né, de super-heróis e outros tipos de histórias em quadrinhos, mais focadas no público africano, né, com a estética, com o estilo, com personagens africanos. E pelo que eu vi, inclusive, no documentário a respeito da série Iwaju, que está no Disney Plus, eu recomendo até para quem viu a série ou não, assistam ao documentário, né? Eles contam que em determinado momento houve uma entrevista com os criadores desse estúdio Kugali, onde eles disseram que eles gostariam de quebrar a hegemonia, de enfrentar a Disney, né? Não sei se são essas palavras que eles falam, mas basicamente é isso, né? Tipo, nós vamos derrubar a Disney, basicamente. E a Jennifer Lee, chefe criativa da Walt Disney Animation Studios, acabou vendo essa reportagem e entrou em contato com o estúdio, né? Não para falar, vocês não vão derrubar porra nenhuma, mas para convidá-los a fazer uma grande parceria essa que resultou na série Iwaju. E eu vou falar um pouco mais dessa interação entre os criadores da Kugali e os criadores de Iwaju e a própria Jennifer Lee e a equipe da Walt Disney Animation um pouco mais pra frente. O que eu quero dizer é que essa é uma ideia muito interessante. Inclusive, nesse documentário, a Jennifer Lee diz que ela espera que esse seja o começo de uma nova era de grandes parcerias da Disney com outros estúdios ao redor do mundo para contar histórias diferentes, de pessoas diferentes, com mentes criativas diferentes, e eu espero que a Disney siga por esse caminho, em especial a Walt Disney Animation Studios. É muito legal, é uma série pioneira e inovadora, não só por ser de criadores africanos, por trazer uma mente e uma visão africana para esse tipo de história, mas também por ser a primeira parceria da Walt Disney Animation Studios com outro estúdio. Isso nunca aconteceu em 100 anos de história. Aí você deve estar pensando, Rafael, você está falando uma besteira do tamanho de um bode agora, porque já teve parceria da Disney com a própria Pixar, a Disney já distribuiu os filmes do estúdio Ghibli, a Disney já fez filmes com o estúdio do Robert Zemeckis lá, aqueles filmes mais Precisa de Mães, né? Então, aí que tá, essas parcerias são da Disney como empresa, Disney Studios, com estúdios subsidiários e outros estúdios, né? A Disney, sim, distribuiu filmes do estúdio Ghibli nos Estados Unidos, a Disney foi distribuidora da Pixar antes de comprar a Pixar produziu e distribuiu filmes para Imagine Movers Digital, que é o estúdio dos Zemeckis, que fez esses filmes que eu mencionei. Mas a Walt Disney Animation Studios, o estúdio de animação da Disney, nunca havia feito uma parceria com outro estúdio na história, e isso é muito legal, e esse tipo de parceria eu espero que aconteça mais vezes.
Netflix. Falando sobre o Ajo, eu achei a proposta da série muito interessante, muito legal. É uma série que tenta abordar ali, obviamente do ponto de vista da cultura africana, né, de uma África futurista, bem parecida até com o estilo de Pantera Negra que a gente vê nos filmes da Marvel. É uma história que aborda principalmente a diferença de classes, né, um problema que é atual lá na Nigéria, em outros países da África e em outros países do mundo, tanto que é uma série que pode servir muito bem de reflexo até pra gente aqui no Brasil, nesse quesito de diferença de classes, pessoas muito ricas que concentram muita riqueza e que não se preocupam tanto assim como as pessoas que estão passando fome, que vivem em situação precária. Esse é o tema central, esse é o tema mais importante que a série E o Ajo quer abordar. Isso com uma protagonista que é filha de uma pessoa rica ali, de um cara rico, de uma pessoa que trabalha com desenvolvimento de sistemas ali, que está desenvolvendo até uma espécie de proteção para crianças, né, ali nessa parte rica da cidade, com o seu amigo que é funcionário do pai dela, inclusive, que é filho de uma família muito pobre, da parte pobre da cidade, né? A série se passa em Lagos, a capital da Nigéria, nessa Lagos futurista, né? E eu queria começar falando sobre esse aspecto futurista da produção, porque eu gostei bastante, principalmente no quesito design de produção. A série é impecável, é espetacular. Eles conseguiram trazer muito do que existe de verdade em Lagos, muito do que é a realidade do cotidiano daquelas pessoas, mesclada com esse futurismo que você pode imaginar que seja daqui 20, 30, 40 anos, não é uma coisa muito distante do que a gente vive hoje, mas é muito legal, é muito criativo, muito bem pensado e muito palpável, sabe? Eu acho até, né, do ponto de vista de design de produção e do conceito desse futurismo que eles colocam nessa série, conceitualmente melhor do que as coisas que a gente tem em Pantera Negra, por exemplo, e eu diria que não só é melhor, né, o conceito é melhor, e o design eu acho mais interessante, mais bonito, mais agradável aos olhos, como faz mais parte da história, sabe? Obviamente, a tecnologia dentro de Wakanda é muito importante para a Pantera Negra, e isso aí é incontestável para os dois filmes, inclusive, né? Para os trajes, para os poderes e tal, para o metal que eles têm lá, que é exclusivo deles, enfim, né? Mas eu acho que para a trama em si, o futurismo e esses conceitos de futuro que são apresentados na série funcionam e são mais importantes para a história aqui em O Ajo do que até em Pantera Negra. Então, conceitualmente, visualmente, a série é impecável e espetacular. Eu até diria que a animação também é relativamente bem realizada. Aqui a gente entra em um primeiro problema que eu queria falar a respeito da série, porque com um conceito visual tão bacana, tão bonito, tão impactante, com designs tão bem pensados, eu achei muito decepcionante a qualidade da animação em si. Não é ruim, não tô querendo dizer que a animação é ruim, eu só quero dizer que a hora que você pega principalmente as texturas e as movimentações dos personagens, você tem uma animação que se aproxima muito mais de produções em 3D de 2000, do começo e meio dos anos 2000, do que das produções atuais da Disney, principalmente da Walt Disney Animation Studios. E eu já quero me defender aqui que eu não tô querendo dizer que eu queria que esse filme fosse no nível de realismo de Raya e o Último Dragão, que é espetacular visualmente, ou se a gente levar pra Pixar, de um Lightyear da vida, de um Carros 3, de um Toy Story 4. Não, obviamente não, estamos falando de uma produção com um orçamento mais enxuto, feito pra televisão, não de um grande filme cinematográfico. Então é compreensível que a animação não seja de alto nível, que seja uma animação regular. Porém, como era importante para a história e para a trama um pouco mais de detalhe, um pouco mais de cuidado com certas coisas que eu vou explicar agora, eu achei um pouco decepcionante que a animação seja tão pobre, principalmente em movimentação e em texturas. A animação é detalhada, você percebe que eles tiveram cuidado para preencher os cenários, né, para realmente detalhar cenários, cenas, planos mais gerais abertos onde mostra a cidade de Lagos inteira, as diferenças da parte rica da cidade para a parte pobre e tal, né? Esses conceitos que eu apresentei no design de produção. Só que quando você pega, por exemplo, é muito importante para distinguir os pobres dos ricos na série, os tecidos que as pessoas estão usando. Tem até um diálogo sobre isso na série. E aí você vê, a hora que você tá vendo os tecidos, a textura do tecido é a mesma. Sendo que você sabe que a Disney ela é capaz de diferenciar já um tecido de outro na textura. Como você vê, eu vou usar Raya e o Último Dragão porque para mim é o suprassumo da qualidade do 3D da Disney Animation é Raya e o Último Dragão. Então, você nota essa qualidade das texturas diferentes nessa animação. Em O Ajo, você tem, o pobre tá usando, às vezes parece até tudo que é um plástico,
sabe? Estamos usando um plástico. Esse vestido aqui, que é do tecido tal, é um plástico. Agora é um tecido diferente? Plástico. Uma camisa da Under Armour, plástico. Inclusive teve patrocínio da Under Armour. O que eu quero dizer é que eu senti falta disso. Tem uma cena que mostra comidas, né? E aí, por ser uma série que se passa na África, com personagens africanos e com a cultura deles, legal que eles tenham focado nas comidas típicas, mas é uma comida até meio pobre, né? Aí eu vou comparar com o Mundo Estranho. Tem uma cena no começo de Mundo Estranho, aonde eles estão cozinhando ali, tem até uma musiquinha, uma montagem super legal, e as texturas das diferentes comidas que eles cozinham é espetacular, é de cair o queixo. Em Uaju é só um monte, parece, sabe aqueles brinquedinhos que você compra em 1,99 de plástico de comidinha? Parece isso, e essa textura me incomodou, sabe? E quando a gente fala da movimentação dos personagens, não sei se vocês já viram aqueles making-offs de animação, que você tem os diversos estágios de uma animação, né? Você tem o storyboard, depois você tem a animação 3D no comecinho, depois você tem ela um pouco mais detalhada, depois você tem ela já quase finalizada, depois você tem ela iluminada, finalizada, perfeitinha, e essa evolução da animação, né? Parece que o Ajo parou no meio, parece que eles não terminaram a animação, sabe? As movimentações dos personagens não são naturais, não são críveis, né? E aí quando você tem, por exemplo, um destaque para as danças típicas daquele local, ou cenas de perseguição, cenas de luta, cenas de ação, esse tipo de coisa, fica muito estranho visualmente, cai até num vale da estranheza por causa dessa falta de qualidade da movimentação, sabe? Dessa falta de realismo. E mais uma vez eu repito, eu não estou exigindo um nível cinematográfico, eu estou exigindo o mínimo, sabe? Uma coisa que funcionasse dentro daquilo que a proposta da série pedia. E eu senti que faltou investimento, faltou terminar. É uma série que parece que não está terminada nesse sentido. Mas eu já gastei tempo demais falando da animação. A animação é bonita, tem um design bacana, mas peca na qualidade, não parece não estar finalizada. Porém, esse não é o grande problema da série em si. Como eu falei, eu gostei da série, é uma série interessante, com diálogos interessantes a respeito principalmente dessa divisão de classes, das diferenças entre as classes sociais. Mas a série tem problemas principalmente no roteiro. Eu sinto falta de um polimento maior no roteiro. E esses problemas de roteiro vão desde de pequenos probleminhas que poderiam ser corrigidos com uma reunião ou com uma adaptaçãozinha em algum diálogo, em alguma coisa, até problemas um pouco maiores, mais estruturais da série. Começando pelos pequenos problemas, né, coisas pequenas, sabe, diálogos que às vezes não funcionam muito bem, uma conversa que às vezes não soa natural, alguma piada que talvez não se encaixe bem ou que talvez não funcione pro humor. Me vem à cabeça aqui agora uma piada bem estranha, no que não tem graça, inclusive no começo do filme, que mostra o motorista da casa dos ricos lá, com um carro super moderno, não sabendo dirigir aquele carro moderno, não sabia apertar, e ele liga o limpador de para-brisa, aquela piada que nem tem naquele curta de Monstros S.A. do Mike com o carro dele com o Sullivan, sabe? Uma piada bem genérica que a gente já viu, não tem graça e até meio que não funciona narrativamente dentro do roteiro, porque você tá falando de um motorista cuja profissão dele é dirigir o carro, ou seja, o mínimo que ele tinha que fazer é saber dirigir a porra do carro. Então ele fazer essa piadinha com não sei dirigir o carro, ai meu Deus, o que é limpador de para-brisa, o que é farol, vai tomar no cu. Não funciona e estraga um pouco da lógica interna da série. E tem várias piadinhas nesse sentido durante a série, sabe? E são pequenos reparos que poderiam ser feitos com 5 minutos de reunião. Vamos resolver isso aqui? Essa piada não tá funcionando, vamos cortar, sabe? Mas esse não é o problema. Isso aí dá pra você passar por cima? Dá pra passar por cima. Talvez crianças vão rir do motorista ligando o limpador de para-brisa. Não sei ligar o limpador de para-brisa. Crianças vão rir disso. Agora, o problema começa a ficar um pouco maior quando você tem essas falhas estruturais no roteiro, né? A história precisa acontecer, a história precisa andar, para isso os personagens precisam ser desenvolvidos e o roteiro, a trama precisa ser movimentada. E no desenvolvimento de personagens eu nem acho que a série falha, né? Existe aqui até meio que uma coisa cíclica que eles estabeleceram para desenvolver os personagens, que é, antes do episódio mais focado no tal personagem, um flashback para explicar da onde esse personagem veio, né? Aí a gente tem isso em quase 5 episódios, 4 ou 5 episódios, para mostrar o passado, principalmente do pai da Tola, do Bodê, que é o vilão, do Colé, que é o molequinho, e até da menininha. Então tem um flashback para cada um deles, para dar um pouco mais de contextualização, né? Contextualização a série dá. Porém, na hora de movimentar a trama, a série tem as suas falhas, né? Algumas falhas bem problemáticas. A série abusa bastante de conveniências, de coincidências. Você precisa fazer você precisa relevar algumas coisas para você conseguir comprar certas coisas. Por exemplo, né? Tem uma cena onde o Colé precisa levar a Tola para a cidade dos pobres lá, né? Os ricos moram na ilha, os pobres moram na cidade de Lagos, né? Ele precisa levar ela lá, e ela também quer
reconhecer e tal, e eles vão de carro, com o motorista do pai, né? E pra você aceitar que o motorista do pai acreditou que eles poderiam ir pra cidade, eles usam ali uma conversinha pra convencimento que é completamente mal feita, sabe? Não funciona, fica aquela coisa do tipo, tá, qualquer adulto racional não faria o que esse motorista está fazendo, sabe? Isso até tem consequências depois, mas e a consequência palpável disso? Não existe, né? Por exemplo, né? Eu sou seu funcionário, você fala pra mim, ó, você tem que cuidar da minha filha, aí eu vou lá, levo essa menina pra cidade onde tem um monte de criminoso, essa menina é sequestrada e eu vou chegar pra você e falar, ah, que pena, ela foi sequestrada, vamos atrás? Não, obviamente eu vou ficar bravo, eu vou te mandar embora, esse tipo de coisa, esse tipo de consequência não tem, e isso fragiliza um pouco o desenvolvimento da série, sabe? Comunicações com a polícia também, principalmente no final do que eu vou chamar de terceiro ato da série, que são os 2 últimos episódios, um simples telefonema pra polícia resolveria o problema. Só que a série vai postergando isso e arrumando desculpas absolutamente esfarrapadas pra não se comunicar com a polícia, que chega a atrapalhar, sabe? Você fica tipo, abandona meio que a série, você perde o envolvimento emocional, porque fica óbvio, é só ligar pra polícia, porra. Na última tentativa de ligação pra polícia, eles estabelecem um novo problema, que é a negligência da polícia. A polícia está ocupada, a polícia não ter pessoas pra atender naquele momento, esse tipo de coisa. Se esse fosse um problema estabelecido no começo da série, não precisaria das desculpas esfarrapadas. Eles poderiam tentar se comunicar com a polícia poderia negligenciar, demorar, atrasar, sanaria o problema, mas não, a série prefere abusar das desculpas esfarrapadas para depois estabelecer um problema que poderia ter sido estabelecido antes, sabe? E isso fragiliza também o desenvolvimento da série. E como eu falei, a série contextualiza bem todos os personagens e as suas motivações nem tanto, mas quem são essas pessoas? Mas desenvolvimento em si, a série falha bastante e isso influencia diretamente, negativamente na mensagem final, que diz respeito a essa divisão de classes, né? Afinal, você tem personagens com motivações não muito bem desenvolvidas e às vezes até um pouco falhas, sabe? Vamos começar pela protagonista. Ela é uma menina enérgica, simpática, divertida, isso tá bem estabelecido. Ela tem curiosidade pelo mundo dos pobres, vamos chamar assim, né? Mas não passa muito disso, sabe? O Collet, que é o amigo dela, tem até um pouco mais de desenvolvimento, tem aquele problema envolvendo a mãe dele, que é super interessante, e aí você tem a relação dele com o vilão, que também é bem estabelecida, talvez seja o melhor personagem no que diz respeito ao roteiro. Agora, o grande problema mesmo são o pai da Tola e o vilão, o Baudet, porque são os personagens que carregam essa mensagem em si, e são personagens com motivações pouco bem desenvolvidas e mal apresentadas, sabe? E no caso até do pai da Tola, que poderia ser um personagem complexo, afinal, ele era pobre, ele enriqueceu, e agora ele meio que não se importa mais tanto com os pobres assim, poderia desenvolver algum tipo de mensagem com isso, né? Poderia ter algum arco dele ser esse personagem negligente e esquecer das origens dele para depois ele aprender que ele jamais poderia esquecer das origens, mas a série meio que ignora esse arco e essa característica do seu próprio personagem. E no caso do vilão, você tem um personagem que só é mal porque eu nasci pobre e queria ser rico, então agora eu sou do mal. Sabe, falta desenvolvimento, falta um pouco mais de aprofundamento nesses personagens e nessas mensagens, para que a série não se escore só na mensagem, porque a mensagem existe e tá lá. A mensagem é relevante, mas a mensagem é bem desenvolvida, a mensagem é bem apresentada, aí nós temos um problema. Aí o que acontece? Você talvez não possa criticar a série por causa da mensagem, mas você tá criticando essa mensagem? Como assim? Não estou criticando a mensagem é relevante, mas a série não desenvolve, a série não vai a fundo naquilo que ela poderia fazer com essa mensagem. Isso é decepcionante. E me vem na cabeça, agora a gente vai entrar em um outro problema, principalmente a estrutura desse projeto, né? Como eu falei, a Jennifer Lee e os criadores da Kugali lá tiveram reuniões antes de criar essa série, e a primeira ideia para uma parceria entre os dois estúdios era uma antologia, no estilo Kisazimoto Generation Fire, que inclusive é uma antologia bem interessante, que eu pretendo trazer um vídeo pro canal em breve. Comenta aqui embaixo se você quer ver um vídeo sobre Kisazimoto. Enfim, a ideia primeiro era uma antologia, e aí o pessoal da Kugali sugeriu a Jennifer Lee que não, que eles contassem uma única grande história, e aí surgiu a ideia de Iwaju, né? Qual que é o problema? O problema é que existe uma incoerência nesse formato, porque
quando você tem, vamos lá, uma série, você precisa ampliar um pouco mais o seu escopo, e a série nunca amplia o seu escopo, o que me faz pensar que essa série poderia ser um longa-metragem de 90 minutos. Por que eu tô querendo dizer isso? Eu introduzi o problema sem explicar, né? A gente tem uma série de 6 episódios, cujos episódios têm no máximo 20 minutos, né? Tem episódios um pouco mais, mas se você cortar os créditos, dá 16 minutos estourando, né? Ou seja, com os 6 episódios, você não tem 2 horas de material, série bruto ali nesses 6 episódios, o que é muito pouco, ou seja, falta tempo para ampliar esse escopo. O que eu tô querendo dizer? Quem são esses personagens? Quem são essas pessoas? Qual é o contexto real onde eles vivem? A gente não sabe, por exemplo, a gente sabe que o Collet talvez tenha tido que abandonar os seus estudos, mas isso não é devidamente apresentado e desenvolvido, a gente só tem essa informação, né? Como que são os estudos desses jovens pobres nessa realidade? Não tem. A menina rica, como que são os estudos delas? Ela vai para a escola? Ela tem amigos na escola? Não sabemos. Como que funciona a relação do pai dela com a empresa onde ele trabalha? Como que é? Não temos um desenvolvimento próprio, temos apenas a contextualização, o modus operandi do vilão. A gente tem ele fazendo talvez 2 sequestros, 3 no máximo, não sei se nem são 2, mas a gente tem ele fazendo as coisas dele, mas até que ponto ele pode fazer tal coisa, como que funciona, quem são os capangas, como é a vida, como é essa realidade. Falta tempo para desenvolver esse tipo de coisa. E por ser uma série, deveria-se ter espaço para ampliar esse escopo. Agora, como a série não amplia o escopo, meio que joga contra até a narrativa, a série se dividir em pequenos pedacinhos de 15 minutos. Se isso tudo fosse unido em um longa-metragem de 90 minutos, primeiro problema, poderia-se fazer uma análise desse roteiro para aparar esses probleminhas de lógica interna, esse tipo de coisa que atrapalha a série se desenvolver. E segundo, até corrigir esses problemas para movimentar a trama, né? Como que eles vão de um ponto A ao ponto B sem usar uma desculpa esfarrapada? Como que vai funcionar a comunicação com a polícia? Vamos polir isso antes de tornar essa série um longa-metragem, sabe? Existiria espaço para isso e a gente teria uma grande unidade, até porque a gente tá falando de uma série que tem basicamente 2 episódios de apresentação, 2 de desenvolvimento, 2 de conclusão. O fato de isso ser picotado em 6 episódios faz com que você perca as partes mais climáticas, sabe? As partes mais fortes. O grande clímax do final da série perde força porque ela começa e acaba, começa e acaba, começa e acaba. Então quando a coisa vai pegar, quando vai ter cena de ação, quando agora a coisa vai ficar tensa, tem um corte e uns créditos para começar tudo de novo. E isso atrapalha o envolvimento emocional. Por isso que eu digo que houve um grande problema de conceito nessa produção aqui. E o Ágil, se fosse para ser um projeto no início, se fosse para ser uma antologia, seria uma ideia legal, né? A ideia da Jennifer Lee de pegar quadrinhos da Kugali, fazer uma antologia de animações baseado nesses quadrinhos. Uma ideia legal. Isso não foi para frente e já tem uma antologia da África baseado em culturas africanas, que é Kisazimoto. Então, não faria sentido ter Iwaju nesse sentido também. Ponto final. Descartamos essa coisa. Agora, já que é para ser uma série, vamos ampliar o escopo? Isso não foi feito. Então vamos transformar em um filme? Também não foi feito. Houve um problema de conceito nessa série que infelizmente atrapalhou diretamente no envolvimento emocional do público com a série, com os personagens. Mas apesar de todos esses problemas, eu falei demais de problemas de Iwaju, eu gostaria de ressaltar que esses problemas são apenas o que fez da série uma série só boa. Não é uma série espetacular, é uma série só boa. Não é ruim, tem uma mensagem relevante, tem bons personagens, um conceito visual extremamente interessante, absurdamente interessante. Talvez a parte mais legal de Iwaju é essa parte visual, com mensagens, como eu disse, muito relevantes, mas com vários problemas de conceito, com vários problemas de roteiro também. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você assistiu a Iwaju? Ficou curioso para assistir? Não ficou? Comenta aqui embaixo o que você achou dessa série, se você vai assistir, se não vai, enfim, comenta aí o que você achou, o que você achou do vídeo também, que é muito importante, tá bom? Se você por acaso é novo aqui no canal de Cinéfilos, inscreva-se, não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, lembrando que todo domingo, ainda não sei o horário, mas todo domingo tem vídeo novo aqui no canal de Cinéfilos a partir de agora, sempre um vídeo mais completo e interessante como esse, tá bom? Tem alguns temas bem legais pra gente abordar no futuro, desde Descendentes, passando por Divertidamente, passando por Vizinhos Green, várias coisas bem legais que eu pretendo trazer no futuro próximo aqui pra vocês no canal de Cinéfilos, tá bom? Deixa o like no vídeo, se puder deixa um valeu demais também, conheça as minhas outras redes sociais para ter um contato mais próximo comigo e acesso a mais conteúdo, e se você quiser continuar aqui comigo no canal de Cinéfilos, por hoje eu não tenho nada para recomendar, mas aqui ó,
Quando eu fizer o vídeo, vai ter o vídeo de Kisazimoto, tá bom? Daqui umas 2 ou 3 semanas esse vídeo vai existir e ele vai estar aqui. Enquanto esse vídeo não tá aqui, tem outra coisa. E aqui tem outro vídeo que eu não sei o que é. Mas fique comigo aqui no canal de Cinéfilos. E muito obrigado a você que assistiu a mais esse vídeo até o final. Até a próxima e eu te vejo em desses 2 vídeos aqui. Grande beijo. Um abraço. Tchau. Acabou o vídeo. Corta. Chega.